vamos para a parte 3 de nutrição mineral. Agora vamos ver a absorção de nutrientes. Então, a absorção de nutrientes, ela vai se fazer de duas formas principais, através das raízes e através das folhas. Preferencialmente, a gente vai ter as raízes como a principal parte de absorção desses nutrientes minerais. E há áreas diferentes da raiz que podem absorver esses íons minerais. Então, inicialmente, vamos responder a determinada pergunta. Os nutrientes são absorvidos nas regiões apicais dos eixos ou ramificações, ou ao longo de toda a superfície da raiz? Então, para a gente relembrar aqui a estrutura da raiz. Então, aqui a gente tem uma representação diagramática de um corte longitudinal, onde nós podemos ver aqui a zona meristemática, essa zona aqui, onde a gente tem aqui a coifa, aquele centro quiescente e a região de divisão celular. Então, toda essa zona meristemática. Depois a gente tem a zona de alongamento, envolve aqui, onde nós temos o que? A epiderme, a endoderme, os vasos, xilema, floema. E aqui em cima a gente tem a zona de maturação, onde a gente tem os pelos, né? A gente tem outros tecidos aqui presentes. Então, a absorção ela vai depender muito do tipo de planta e da idade da planta. Por exemplo, e o tipo de nutriente, né? Por exemplo, a absorção de íons cálcio pela cevada parece ser restrita à região apical. Mas o ferro, ele pode ser absorvido tanto na região apical, no caso da cevada e outras espécies, quanto ao longo de toda a superfície da raiz. Então, isso há uma grande variação em relação ao nutriente, né, ao íon, e à planta também. Então, por exemplo, aqui, íons potássio, nitrato, amônio e fosfato podem ser absorvidos livremente em todos os locais da superfície da raiz. Mas no milho, a zona de alongamento tem as taxas máximas de acumulação de íon potássio e de nitrato. Já em milho e arroz e em espécies de áreas úmidas, o ápice da raiz absorve amônio mais rapidamente que a zona de alongamento. E a absorção de amônio e nitrato por coníferas varia significantemente em diferentes regiões da raiz e pode ser influenciada pelas taxas de crescimento e maturação desse órgão. Então, a gente pode ver que há uma variação realmente grande em relação a isso. Aqui na figura 5.7, a gente pode ver os sistemas de raízes fasciculados de trigo, que é uma monocotiledônea, em solo seco e em solo irrigado. Então, a gente vai ver que é visível essa morfologia do sistema, que é afetada pela quantidade de água. Então, aqui em solo seco e aqui em solo irrigado. Já na figura 5.8, a gente vê duas dicotiledôneas, a beterraba e a alfafa, com sistemas de raízes, assim, com um suprimento de água adequado e que a gente tem variação de idade. Então, o sistema de raízes da beterraba é típico de 5 meses e da alfafa é de cerca de 2 anos de crescimento. Então, a gente tem uma diferença também nessa estrutura da raiz, dependendo da idade, nesse caso, e aqui dependendo da condição de estresse, de disponibilidade de água. Então, a gente também vai ter essa variação aqui na estrutura dessa raiz, né? De como ela vai se comportar para absorver esses nutrientes. Então, esses nutrientes, eles podem se mover em direção à superfície da raiz, tanto por fluxo de massa quanto por difusão, tá? Quando a difusão é muito baixa, para manter concentrações elevadas de nutrientes nas proximidades da raiz, forma-se o que a gente chama de zona de esgotamento. Então, por exemplo, se a raiz não cresceu tanto e ela já adquiriu todos os nutrientes ali, todos os nutrientes daquela região do solo próxima à raiz, se ela não crescer mais, ela vai entrar numa zona de esgotamento, como a gente pode ver aqui na figura, tá? Então, a gente tem
quando esse nível de nutrientes ele está baixo, você pode chegar nessa zona de esgotamento. Outro gráfico importante para a gente perceber é essa zona de deficiência, zona adequada e zona tóxica desses nutrientes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um crescimento ou produtividade, porcentagem, e aqui a concentração de nutriente no tecido. Então, por exemplo, quanto maior a concentração de nutrientes, maior o crescimento aqui que a gente pode perceber pela produtividade. Então, significa que a gente está na zona ainda de deficiência. Quanto maior essa concentração de nutriente, mais produtividade a planta vai ter. Então, quando chega num certo momento, mesmo você aumentando essa concentração, ela chegou num nível de produtividade constante. Então, é o que a gente chama de zona adequada. E aqui é o que a gente chama de concentração crítica. Abaixo dessa concentração, você vai diminuir a produtividade, tá? E essa zona adequada, ela se mantém por um certo limite. Chega um ponto que se você aumentar essa concentração de nutriente, você já entra no que a gente chama de zona tóxica. Já é o excesso desse nutriente e você vai ter uma diminuição aqui da produtividade. Como a gente falou no início, nós temos duas formas de fazer essa adubação, né? Pelas raízes, né? Essa absorção de nutrientes, ou pelas folhas, tá? E aí a gente vai ver que em alguns casos, esse método de adubação foliar, ela pode ter algumas vantagens agronômicas em relação à aplicação de nutrientes no solo. Então, a gente vai ver como é que essas plantas elas absorvem pelas folhas. Ela vai absorver tanto pela difusão da cutícula, quanto também através da fenda estomática. Então, pode acontecer das duas formas, tá? Então, essa adubação foliar, ela pode reduzir o tempo de retardo entre a aplicação e a absorção pela planta. Então, dependendo do tipo de deficiência nutricional que a planta tenha, essa adubação foliar, ela pode ser mais efetiva porque ela é mais rápida, principalmente quando a gente está falando daqueles nutrientes que têm pouca mobilidade, tá? E aí ela pode ser mais eficiente do que a aplicação via solo. Principalmente porque alguns íons eles podem ficar adsorvidos nas partículas do solo e ficarem menos disponíveis. E muitas vezes a planta ela pode estar numa necessidade nutricional específica e ela precisa naquele momento. Então, esperar que seja absorvido pelas raízes ia demorar muito. Então, por exemplo, poderia passar do período que você quer. Por exemplo, na frutificação, no processo que você precisa dali rapidamente, e se você demorar muito, você pode ter uma perda, né? Ou uma produção menor de frutos, por exemplo. Então, essa aplicação foliar, em alguns momentos, ela é bastante eficiente. E economicamente, ela vai ser bem sucedida, principalmente em alguns tipos de culturas, como as videiras, por exemplo. Agora, é necessário também ter certos cuidados. Por exemplo, você tem que passar uma camada fina de nutriente, uma película fina, e escolher horários do dia que estejam com temperatura mais amena, para que não aconteça, por exemplo, de queimar a folha ou de trazer algum dano físico para aquela folha. E aí você vai atrapalhar a nutrição e ainda vai trazer algum dano para o metabolismo daquela planta. Então, a adubação foliar, ela é eficiente, mas ela tem que ser feita com bastante cautela e atenção, tá? Então, essa foi a parte 3